mais uma aulinha de biologia, mais um tema sobre biotecnologia. Vamos lá? O direito constitucional à vida está consagrado no caput do artigo 5º da Carta Magna, bem como no seu artigo 1º, inciso 3, que enuncia o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado democrático de direito. A partir daí, surgiram diversos questionamentos quanto ao momento de início da vida. Seria a união das células sexuais formando o zigoto? Ou na especialização dessas células em tecidos nervosos que nos faz viver emoções, sentir e pensar? O embrião humano, sem nenhum estatuto ontológico ou jurídico, é considerado para alguns um amontoado de células e, portanto, um objeto disponível. Para outros, é um ser humano em fase inicial que merece respeito e proteção de outros seres humanos. Uma terceira via defende que o embrião deve ser protegido conforme o grau de desenvolvimento em que se encontra. Dentro deste último ponto de vista, apenas embriões em fase precoce poderiam ser utilizados nas pesquisas. Na aula de hoje, vamos trazer para você alguns temas que trazem a discussão de quais são os limites da ciência, em meio ao surgimento de tecnologias que nos permitem manipular o DNA quase que de uma forma irrestrita. As doenças genéticas podem ser definidas como alterações na sequência dos nucleotídeos de determinada sequência do DNA, que alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas. Na terapia gênica clássica, genes saudáveis são introduzidos em células-alvo, com o objetivo de se conseguir uma expressão gênica ótima. Esses genes terão como objetivo gerar um produto que está deficiente na célula, produzir substâncias tóxicas que matem células doentes ou estimular o sistema imunológico. É uma espécie de transplante de genes. A terapia celular consiste na substituição de células doentes por células saudáveis. É um dos potenciais usos das células-tronco no combate de doenças. Células-tronco adultas apresentam o menor potencial de diferenciação e são chamadas multipotentes. Elas são encontradas junto a tecidos do nosso corpo já diferenciados e possuem a função de mantê-los, renová-los e repará-los. Também estão presentes no cordão umbilical do recém-nascido e podem ser utilizadas no tratamento de várias doenças, principalmente as doenças do sangue, as hematológicas. Por isso, é comum empresas que preservam o cordão umbilical procurarem famílias prestes a terem seus bebês, para oferecerem planos de preservação dessa fonte de célula-tronco natural para uso posterior no tratamento de doença do sangue do próprio recém-nascido, caso ele venha a necessitar. Em 2012, 2 pesquisadores receberam o Prêmio Nobel da Fisiologia e Medicina, Gurdon, da Inglaterra, e Yamanaka, do Japão. Eles conseguiram demonstrar que o genoma de uma célula adulta pode ser reprogramado a um estado de pluripotência igual ao das células-tronco embrionárias. Em um de seus trabalhos, Yamanaka e sua equipe reprogramaram artificialmente células adultas que readquiriram características de autorrenovação e capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Essas células foram chamadas por eles de células-tronco pluripotente induzidas ou IPS. Apesar de as IPS serem tecnicamente semelhantes às células-tronco embrionárias e minimizar o uso dessas células para a pesquisa, elas não calam a fervorosa discussão ética sobre o direito dos embriões. Os trabalhos realizados por Gurdon e outros pesquisadores que o sucederam abriram portas para que fossem produzidos os primeiros clones. Foi aí que, em 1997, Ian Wilmot anuncia a clonagem do primeiro mamífero, a ovelha Dolly. Dolly foi produzida a partir do núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta da raça Finn Dorset, cara branca. Esse núcleo foi implantado em um ovócito sem núcleo de outra ovelha da raça Scots Blackface, cara preta. A célula resultante foi cultivada em laboratório, gerando um embrião que foi implantado no útero de uma terceira ovelha, de cara preta, também da raça Scots Blackface, que gerou a mais famosa ovelha Finn Dorset que se tem notícia, a Dolly. A clonagem de um mamífero, como nós, criou expectativas na comunidade científica sobre muitas possibilidades terapêuticas desse método. Em alguns, evidenciou a concreta possibilidade de se clonar uma pessoa. As discussões sobre os limites da ciência ganhavam novos contornos, e seu trabalho teve uma repercussão gigantesca na mídia. No Brasil, virou até novela. É inegável o avanço da biotecnologia, mas será que vale tudo? Alguns laboratórios estão produzindo quimeras artificiais, o que a biologia considera como um ser criado em laboratório que deve a sua existência não só a partir de uma fecundação, mas de 2 ou mais. Este termo quimera faz alusão aos seres monstruosos que eram uma mistura de partes de animais na mitologia grega.
uma quimera não é um animal híbrido como a mula, porque o zigoto desse animal segue o script genético herdado pela união de um mesmo óvulo e espermatozoide em apenas uma fecundação. Existem várias possibilidades de experiência de quimerismo, como, por exemplo, poder produzir pâncreas humanos em camundongos para tentar resolver o problema dos diabéticos. Na verdade, a ideia das quimeras de laboratório é tentar compreender como as células-tronco amadurecem e interagem, mas o problema é que até agora ninguém sabe as verdadeiras possibilidades e os limites éticos desse tipo de experimento. Quando se fala em clonagem em ambientes não acadêmicos, as pessoas lembram logo da ovelha Dolly e pensam que clonagem é produção sempre de novos organismos. Entretanto, clonar nem sempre significa produzir organismos inteiros. Por isso, é essencial que fique bem claro que a clonagem reprodutiva visa a geração de um indivíduo inteiro a partir de uma célula adulta por reprodução assexuada. E a clonagem terapêutica é a clonagem de células e de tecidos que tem como finalidade o tratamento de doenças. A utilização da clonagem minimiza a questão da compatibilidade genética do doador adulto, levando a alternativas mais seguras aos problemas comumente encontrados em transplantes. Apesar de algumas críticas, a clonagem terapêutica tem utilizado e trazido muitos benefícios para a saúde humana, mas a clonagem reprodutiva ainda gera muitas controvérsias. Para apimentar ainda mais as discussões éticas, em 2012, um grupo de pesquisadores usaram a metodologia para cortar DNA em tubo de ensaio, primeiro passo para a edição precisa do material genético chamado CRISPR. As questões sobre CRISPR bombaram em 2015, quando foi usado para alterar o genoma de embriões humanos, criar cães extramusculosos, porcos que não contraem viroses, amendoins antialérgicos e trigo resistentes a pragas. E agora? Para onde estamos indo? E os limites, eles existem? CRISPR-Cas9 ou Cas9. Se você achou esse nome esquisito, espere até saber o que ele significa. CRISPR é um acrônimo para o termo em inglês Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Traduzir para o português não ajuda muito. Repetições palindrômicas curtas, agrupadas, regularmente interpassadas. Enfim, a ferramenta ganhou popularidade por simplificar muito o trabalho dos cientistas. Na prática, o CRISPR tornou muito mais rápido, mais fácil, mais barato, mais preciso desativar, corrigir ou substituir genes, um verdadeiro editor de genoma de última geração. Todo este sistema de edição foi descoberto em bactérias, que usam esse sistema para picotar o material de vírus que tentam invadi-las. Pois é, bactérias também ficam doentes, e o seu mecanismo de defesa conta com a ajuda da enzima Cas9 para retalhar o material genético do invasor. Na verdade, a Cas9 é uma enzima de restrição, ou também chamada endonuclease. A técnica do CRISPR-Cas9 utiliza um RNA guia para recortar a parte que é interessante do DNA e assim editar um genoma de uma maneira mais precisa. O descobrimento da técnica CRISPR-Cas9 de edição genética abre importantes horizontes para a pesquisa científica, mas ainda não pode ser considerado um processo seguro. Além de que, assim como outras técnicas genéticas, traz mais uma vez questões éticas, jurídicas e sociais na aplicação em humanos, justificando um debate social amplo. O melhoramento humano deixou de ser apenas um tema fantasioso do cinema, quando os primeiros bebês geneticamente editados do mundo nasceram. Em novembro de 2018, a publicação do MIT Technology Review revelou que o cientista chinês He Jiankui e sua equipe estavam criando embriões com DNA manipulado e implantando no útero de mães. Esses embriões viriam a se tornar Lulu e Nana, duas irmãs gêmeas, filhas de um pai portador de HIV. Segundo He, ele teria conseguido desativar o gene que permite a infecção do vírus. Porém, o mais sério é que ele não submeteu seu trabalho a um comitê de ética científica. Uma das maiores preocupações da comunidade científica é que outras partes do DNA das meninas tenham sido afetadas. Pior ainda, como a edição foi feita ainda nos embriões, poderá ser transmitida às próximas gerações. Uma pesquisa feita após o nascimento das meninas indica que seus cérebros podem ter sido alterados, com consequências para a memória e cognição. O que levantou a questão: será que He já sabia disso e estaria, na verdade, tentando gerar bebês mais inteligentes? Para investir no futuro dos filhos, famílias com alto poder aquisitivo bancam escolas particulares, aulas de inglês, intercâmbio no ensino médio, além de mensalidades caríssimas em universidades privadas. E se fosse possível pagar para aperfeiçoar o DNA de um embrião para que ele crescesse mais saudável?
mais inteligente ou mais ágil? Esse empurrãozinho rumo ao sucesso entraria nessa conta sem pesar na consciência? Em agosto de 2017, a Nature publicou pela primeira vez a edição de genes defeituosos em embriões humanos para evitar a cardiomiopatia hipertrófica, doença genética que dificulta o bombeamento do sangue pelo coração. Nos Estados Unidos, cientistas criaram órgãos humanos em porcos para a realização de transplantes, através do quimerismo, para que o órgão humano se desenvolvesse dentro do porco e depois pudesse ser utilizado numa possível cirurgia. Poderíamos aqui falar de uma infinidade de trabalhos, publicados ou não, utilizando as técnicas da engenharia genética. Mas no meio disso tudo, voltamos ao velho dilema. Devemos continuar com as pesquisas para entender riscos e determinar um limite? Ou devemos determinar o limite e continuar as pesquisas sem riscos? É uma resposta que ainda precisa ser muito discutida nos próximos anos, antes que seja tarde demais. Até a próxima aula. Yeah, eat till you're fat, till you're dumb. Spend all your money until you come.